meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é paz em meio à tempestade. Está escrito em Mateus, capítulo 8, versículo 24, que diz assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus Cristo estava em pleno ministério, ensinando, curando, libertando e seguiu com os discípulos em um barco, atravessando o mar da Galileia em direção à terra dos Gadarenos, onde ali ele cumpriria a missão de libertar, restaurar e acalmar a tormenta da alma de um homem. O mar da Galileia era a principal rota para as cidades que Jesus Cristo pregou durante o seu ministério. O mar da Galileia era um grande lago de água doce com 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. O mar é cercado por montanhas e paredões de rocha. As características geográficas e as condições ambientais favoreciam a ocorrência de repentinas tempestades. Foi uma dessas tempestades que os discípulos temeram pela pequena fé que tinham. Em Mateus, capítulo 8, versículo 26, diz assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que mais importa é que Jesus Cristo está conosco no barco, nos ajudando a avançar e superar as provações que passamos nessa vida. Só Jesus Cristo pode e vai acalmar as tempestades da alma e as provações que passamos nessa vida. Confie no cuidado de Deus. Na nossa vida e na nossa caminhada para os propósitos e projetos do Senhor Jesus Cristo, vão surgir dificuldades e provações, mas com Jesus Cristo no nosso barco não há o que temer. O nosso bom pastor, Jesus Cristo, está conosco em todo o tempo, nos guiando, confortando e lutando ao nosso favor contra os ataques do mal. Em Salmo 23, versículo 4, diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O verdadeiro amigo de Jesus Cristo não tem nada a temer, pois o nosso bom pastor está conosco e nos carrega no colo em meio às tempestades mais difíceis que passamos nessa vida e nos ajuda a chegar até a outra margem para cumprir a missão de anunciar as boas novas do Senhor. O lugar seguro é na presença de Deus. Ouvir a voz do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, através da Bíblia, da oração, da adoração, faz a tempestade se acalmar no nosso coração, na nossa alma e nos traz paz e forças para continuarmos a caminhada até o fim. Em João, capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ouvir a voz do Filho de Deus nos traz vida, força, paz e segurança. Só Jesus Cristo tem poder e autoridade para acalmar qualquer tempestade que passamos nessa vida. Precisamos nos encontrar com a glória de Deus em oração,
em estudo da palavra de Deus, em adoração, em jejum, e a nossa fé será renovada todos os dias. Precisamos ter a palavra de Deus no coração, na mente e nos lábios. Em Mateus capítulo 8, versículo 26 diz assim: Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Tenha uma fé firme. Em meio às circunstâncias difíceis que passamos nessa vida, precisamos ter uma fé firme e continuar crendo no agir de Deus em nossa vida, em nossa família, no trabalho e continuar avançando, continuar anunciando, continuar caminhando em direção às promessas de Deus para a nossa vida. Estamos indo em direção aos sonhos de Deus e nenhuma provação ou tempestade poderá parar os projetos de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Para termos uma fé firme, precisamos olhar para Jesus Cristo, se aproximar de Jesus Cristo em comunhão diária e blindar o nosso coração com fé e se mover em direção aos propósitos, crendo que tudo que Deus nos prometeu vai se cumprir para a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ter uma fé firme é confiar em Jesus Cristo e permanecer firme e fiel em todas as circunstâncias, pois o que Deus nos prometeu não pode ser abatido ou derrubado por ventos e tempestades que passamos nessa vida, pois o Senhor está conosco em todo tempo, nos sustentando, protegendo e fortalecendo para continuarmos a caminhada até o fim. Em Salmos 125, versículo 1 e 2 diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os discípulos clamaram a Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 4, versículo 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Deus ouve e responde o nosso clamor. Deus nunca permite que passemos por desafios que não possamos superar e vencer. Que em meio aos desafios, a chama do clamor esteja acesa em nosso coração. Só Jesus Cristo pode mudar a história da nossa vida e de muitas vidas através do nosso clamor. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que possamos clamar por salvação dos que perecem em meio às tempestades da alma e provações dessa vida. Que possamos clamar pela direção de Deus em meio a tempos difíceis e o Senhor nos responderá. Quando clamamos e olhamos para Jesus Cristo em meio à tempestade, o Senhor enche o nosso coração de alegrias
e paz, mesmo diante das provações que passamos nessa vida. Que possamos clamar pela ajuda e intervenção de Deus em meio aos desafios que passamos nessa vida. Diante da espera, que possamos intensificar o nosso clamor, levando a nossa causa diante de Deus, e o Senhor acalmará a fúria do mar e das provações que passamos nessa vida. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diante da aflição, da miséria, da provação, da tempestade que muitos têm passado no mundo, que a nossa atitude seja intensificar o nosso clamor diante de Deus, o Todo-Poderoso, que pode mudar a história de vidas na terra. Em Neemias capítulo 1, versículo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ao ouvir que o seu povo estava em grande aflição e miséria, os muros derrubados e as portas queimadas a fogo, ele leva a sua causa diante de Deus, pois ele sabe que Deus pode mudar a história de vidas, de famílias, de uma nação e acalmar qualquer tempestade. Durante 4 meses, Neemias derrama seu coração diante de Deus, dia e noite, pelos filhos de Israel, para que houvesse restauração e salvação na sua terra. Deus quer nos levar a um nível mais profundo com Ele, nos levar a clamar intensamente pela nossa causa, pela causa do nosso próximo, para que cessem as injustiças no mundo, para que cessem as aflições e provações, pela salvação de vidas na terra, pelo avivamento no mundo. Deus quer que tenhamos uma grande fé e clamemos não só pela nossa causa, mas pela causa do mundo e restauração de vidas. Os discípulos de Jesus Cristo são aqueles que impactam vidas e nações com uma grande fé, com um intenso clamor, com um grande amor, com uma grande compaixão, com a pregação do Evangelho que liberta e acalma as tempestades da alma e do coração. Que o seu clamor a Deus cesse a tempestade da alma e na vida de alguém. Em Neemias capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Que o seu amor e cuidado pelo próximo cesse a tempestade na alma e na vida de alguém. Em Neemias capítulo 2, versículo 5 diz assim: Disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Que a sua compaixão cesse a tempestade na vida de alguém. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que a sua dedicação a Deus e ao reino de Deus cesse a tempestade na vida de alguém.
Em Neemias capítulo 6, versículo 15 diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eliú, em 52 dias. A obra de reconstrução dos muros de Jerusalém foi um grande milagre operado por Deus. A dedicação de Neemias e de todo o povo de Israel fez com que a reconstrução acontecesse em tempo recorde, em 52 dias. Neemias, ao ouvir que o seu povo estava em grande aflição e miséria, clamou, intercedeu e agiu, sendo instrumento nas mãos de Deus, junto com todo o povo de Deus, para levantar muros e restaurar as portas dos filhos de Israel, contra todo o ataque do inimigo. Em Neemias capítulo 2, versículo 18, diz assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. A boa mão de Deus está conosco em todo o tempo, e não há o que temer. Que possamos confiar no cuidado do Senhor Deus, buscar comunhão diária com Jesus Cristo, que possamos acender a chama da fé, do clamor, do amor, da compaixão, do servir, e Deus nos sustentará, fortalecerá, trará resposta para a nossa vida e para muitas vidas. Que possamos caminhar em direção às promessas e aos propósitos de Deus até o fim. E o Senhor Jesus Cristo trará uma grande bonança de felicidades, paz, alegrias, amor, compaixão em muitos corações para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a te buscarmos mais, pois queremos ouvir a tua voz, Senhor, que acalma a nossa tempestade, que acalma o nosso coração. Senhor, obrigado, porque tu estás conosco, bem juntinho de cada um de nós, nos ajudando a continuarmos a jornada dessa vida, Senhor, que nessa jornada nós possamos caminhar em direção às promessas de Deus, que possamos continuar avançando e superando a cada desafio, Senhor, pois a tua presença está conosco. Salva, Senhor, e cuida dos que estão longe do caminho. Resgata, Senhor, restaura, liberta, levanta, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus que vão anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Toma a nossa nação, Senhor, que o teu povo venha olhar para ti em meio às provações, em meio às adversidades da vida, Senhor, que possamos olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro, Senhor, e buscar comunhão com Jesus Cristo, Senhor, pois só tu, Senhor, pode restaurar qualquer pessoa, pois só tu, Senhor, pode acalmar qualquer tempestade, Senhor. Traz alegrias, traz paz, traz força, traz ânimo, traz fé, Senhor, traz esperança a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, Pai, milagres, nós profetizamos grandes testemunhos para a glória e honra do teu nome. Pai, que toda tempestade, Senhor, que teus filhos têm passado, cessem em nome de Jesus. Que teu povo, Senhor, possa, Senhor, ser renovado, Senhor, possa ser restaurado e receber a paz que excede a todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe,
Que Deus te abençoe.